Nesta semana aconteceu a cúpula da OTAN, com o que o presidente Zelensky saiu de lá. Os Estados Unidos da América e a Europa entendem, e como eles entendem e avaliam as ameaças vindas da Rússia, o Tribunal Especial em Estrasburgo. Sobre tudo isso, vamos conversar com o jornalista e comentarista internacional. Estamos em contato com Alexei Petri. Olá, Alexei. Olá, Evgeny. É um prazer cumprimentá-lo. Alexei, vamos começar. Tenho certeza, estou absolutamente certo de que você conseguirá explicar de forma breve e concisa para nossos espectadores quais foram os principais resultados da cúpula da OTAN que aconteceu na semana passada. Bem, não prometo ser breve, mas vamos tentar entender. Acho que a principal conclusão é, na verdade, o clima dessa cúpula, o fato de que nenhum escândalo aconteceu. Muitos temiam que Donald Trump pudesse, em alguma coletiva de imprensa entrar em uma longa polêmica ou até mesmo sair dessa cúpula, como ele fez no Canadá na cúpula do G7, e nada disso aconteceu. E no geral, apesar de essa cúpula ter sido bastante reduzida em termos de tempo, ela realmente foi muito mais curta do que todas as anteriores. Ainda assim, eu vejo isso de uma forma positiva, vejo mais aspectos positivos nisso. E mesmo apesar de, por exemplo, no comunicado final desta cúpula não haver menções tão extensas à Ucrânia, nem menções detalhadas sobre o futuro da Ucrânia na OTAN, foi brevemente destacado que o caminho da Ucrânia para a OTAN é irreversível. Eu sou bastante cético em relação a isso, por um lado, porque, por exemplo, o caminho da Turquia para a União Europeia também é irreversível e já dura cerca de 40 anos. Eles parecem estar seguindo esse caminho, mas nunca entram de fato. E aqui eu dou esse exemplo não para assustar o espectador ucraniano, como se dissesse que nós também vamos passar 40 anos tentando entrar na OTAN. Não, aqui só precisamos, talvez diminuir um pouco nossas expectativas em relação a essa questão. Tipo, quando é que vamos entrar na OTAN? E hoje, justamente por causa disso, eu estava pensando e me lembrei. Na verdade, as ondas de expansão da OTAN no século XXI, aconteceram primeiro em 1999, depois em 2004. Essas são as duas principais ondas que dizem respeito à Europa Oriental e à entrada dos países do leste europeu na Aliança do Atlântico Norte. E aqui é preciso olhar para o que estava acontecendo nesse período, por um lado, com esses países e o bloco da OTAN, e o que estava acontecendo na Rússia. E veremos que, por exemplo, quando em 2000, e vamos começar em 1999, no ano de 1999, quando houve a expansão, Polônia, Tchequia e Hungria entraram, o que estava acontecendo na Rússia? Lá estava se desenvolvendo uma luta feroz pelo poder supremo nesse país. Yeltsin já estava fraco, Putin ainda não era presidente, a Rússia estava se envolvendo na Segunda Guerra da Chechênia, e, de modo geral, a situação, do ponto de vista político na Rússia, era muito frágil e instável. Está acontecendo uma onda de expansão. E em 2004, Bulgária, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Uma expansão tão grande da OTAN. Na Rússia, novamente lá, mais uma eleição, os acontecimentos em Beslan, novamente a continuação da guerra na Chechênia, de novo uma situação instável. Em 2023 a 2024, Suécia, Finlândia, guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, essa expansão sempre acontecia, primeiro, em momentos de fraqueza da própria Rússia, e segundo, quando esses países estavam prontos para isso. E agora estamos chegando à parte mais interessante. Não devemos considerar o fato de que a adesão da Ucrânia à OTAN não é mencionada nesse comunicado como algo crítico. Porque o principal acontecimento desta cúpula foi justamente o acordo de gastar 5% do produto interno bruto em defesa. E vimos no comunicado uma frase interessante que eu até anotei especialmente para mim. Ou seja, neste documento final da cúpula da OTAN está claramente registrado, e cito, os aliados reafirmam o compromisso inabalável de apoiar a Ucrânia, cuja segurança é uma contribuição para a nossa própria segurança. Com esse objetivo, incluirão suas doações diretas para a defesa da Ucrânia e contribuições para a sua indústria de defesa no cálculo dos próprios gastos com defesa. Esse é o ponto-chave. E o que se ouvia nos bastidores da cúpula da OTAN é que, ao atingir esse patamar de 5% do produto interno bruto para a defesa, aproximadamente 0,25% será destinado à ajuda à Ucrânia. Isso é o mais importante. Isso significa que, de fato, já estamos integrados às estruturas da OTAN. A decisão da questão de júri está sendo adiada, pelo menos até o período da presidência de Trump. Em grande parte, isso vai depender dos resultados da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
E é evidente que, assim como a Suécia e a Finlândia, nós também teremos nosso próprio caminho até a entrada na OTAN, mas é muito importante que já estejamos incluídos nesse sistema, e isso é um bom sinal para a Ucrânia, que é a questão da ajuda militar ao nosso país. Agora ela está plenamente incorporada àquelas mesmas despesas de defesa dos próprios países membros da OTAN. Isso facilita muito todo aquele processo burocrático para os próprios membros da OTAN, porque, lembramos, antes podia haver uma demora muito longa na questão da votação nos parlamentos locais. Quanto destinar para ajudar a Ucrânia? Surgiam questões, por exemplo, na Alemanha, sobre o teto da dívida pública, se era possível aumentar, e cada 1 ou 2 bilhões de dólares adicionais eram votados para aumentar essa ajuda. E nós víamos isso como notícias separadas, que, por exemplo, a Alemanha ou a França destinavam adicionalmente 1, 2 ou 3 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Isso era um acontecimento. Mas agora essas questões ficam mais nos bastidores. E, consequentemente, agora Emmanuel Macron e Friedrich Merz não vão precisar quebrar a cabeça para convencer o próprio parlamento a votar por um pacote adicional de ajuda. Agora isso não será mais necessário. Ou seja, existem despesas claras para a defesa do próprio país dentro da OTAN, e nesse pacote já está incluída a ajuda à Ucrânia. Esse é um sinal bom e bastante positivo. Além disso, do lado positivo, o que mais quero destacar é o encontro entre Zelensky e Donald Trump, após o qual ouvimos um certo sinal de que, afinal, a Ucrânia deve receber mísseis para os sistemas Patriot e, possivelmente, os próprios sistemas Patriot. E aqui está outro, o mais importante, na minha opinião, resultado desta cúpula. Todos os membros da OTAN agora têm uma compreensão geral de como a Aliança do Atlântico Norte deve agir daqui para frente durante a presidência de Donald Trump. Ou seja, se nós vimos nesses primeiros quase 6 meses uma certa dúvida, Macron com Keir Starmer, depois com Friedrich Merz, ficaram indo de um lado para o outro, viajando para Washington, tentando negociar, não estava claro como essa estrutura funcionaria daqui para frente. Surgiram preocupações de que os Estados Unidos da América, se não saíssem da OTAN, poderiam interpretar o artigo 5 do Estatuto da OTAN de uma forma completamente diferente dos europeus. Havia muitas questões em relação à coordenação da ajuda à Ucrânia por parte da Aliança do Atlântico Norte. Neste cúpula, ao que me parece, ficou evidente que tudo surgiu, esse entendimento de como agir. Ou seja, a Europa finalmente aceitou o fato de que sua defesa é sua responsabilidade. Isso é algo sobre o qual Trump falou muito, e a Ucrânia é justamente parte dessa mesma defesa da Europa. Porque, como dizem com os Estados Unidos da América, não se deve pedir ajuda, mas sim comprá-la. E foi nesse cúpula que vimos essa dinâmica, que a Europa está totalmente ciente disso. A Europa, como você sabe, antes dessa cúpula, fez sua lição de casa, tomou uma decisão importante sobre o aumento dos gastos com defesa dentro da União Europeia. Como você sabe, lá foi aprovado um programa de vários bilhões para o desenvolvimento do complexo industrial de defesa, e a Ucrânia já está incluída nesse programa também. Ou seja, a Europa entende perfeitamente todas as ambições, todas as ações de Donald Trump e entende que não será possível pedir sistemas Patriot a Trump como forma de ajuda. Eles terão que comprar. A Europa está pronta para isso, a Ucrânia está absolutamente pronta para isso, e é a partir desse ponto que finalmente podemos avançar em total coordenação com o próprio Donald Trump. E se você olhar para a retórica de Donald Trump após essa cúpula, sabe? Eu me lembro que antes de Donald Trump havia uma expressão como líder do mundo livre. E para mim, depois dessa cúpula, nas declarações de Donald Trump, vi que pela primeira vez ele parecia não apenas o líder dos Estados Unidos da América, mas exatamente o líder do mundo livre. Quando ele declarou que foi para essa cúpula com um sentimento e saiu de lá com outro completamente diferente. Eu vi como os líderes europeus amam seus países, vi que eles estão prontos para defender seus países, prontos para gastar esse dinheiro com defesa. E, consequentemente, se a Europa continuar com esse espírito, então os Estados Unidos da América também estarão prontos para proteger essa Europa, né? Ajudar na rearmamento e assim por diante. Ou seja, em princípio, a dinâmica é bastante positiva. Sim, é preciso admitir que Donald Trump conseguiu, em certa medida, impor sua posição. Por quê? Em certa medida, porque esses mesmos gastos de 5% estão distribuídos por quase 10 anos. Ou seja, isso não vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, isso vai acontecer até o ano de 2035. Se Deus quiser, esse indicador vai aparecer no horizonte em algum momento por aí. Mas o ponto principal que eu tirei para mim é justamente esse entendimento de como agir de forma coordenada daqui para frente.
de certa forma, os europeus tiveram que se adaptar. Eu dei uma olhada em como a propaganda russa reagiu a tudo isso, e a propaganda russa está cheia de manchetes dizendo que os europeus se humilharam diante de Donald Trump. Eles preparavam tudo para ele e assim por diante. Mas, de certa forma, isso também faz parte da diplomacia. A diplomacia é a ferramenta com a qual você precisa encontrar abordagens para diferentes tipos de líderes e políticos. E, ao encontrar essa abordagem, você já pode agir adiante. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu nesta cúpula da OTAN, e isso é um bom sinal. O encontro entre Zelensky e Trump também é um bom sinal, porque vemos que Trump tem sua retórica pública. Ela muda com muita frequência, justamente depois desses encontros pessoais. E surge a sensação de que ele não vê completamente o quadro como ele realmente é. E, consequentemente, esses encontros mostram que, depois deles, Trump, por exemplo, direciona sua, não sei, pode-se dizer, agressividade, sua crítica de Zelensky para Putin, e já fala que sim, talvez a Ucrânia ela acabe recebendo o sistema Patriot. Não se deve esperar que agora mesmo Trump vai amar Putin. Alexei, o senhor provavelmente quis dizer que não devemos esperar que Trump ame Zelensky agora mesmo? Sim, porque por enquanto parece que ele quase deixou de gostar de Putin. Mas nisso, além de ser um bom sinal, há também um certo perigo. Talvez mais uma ligação telefónica com o Kremlin, seja do Trump ou de algum representante especial dele, termine com o Trump voltando a elogiar o Putin, ao que você disse. Literalmente hoje surgiu a notícia de que o senador Lindsey Graham declarou que Donald Trump acredita que chegou a hora de um golpe duro contra o Kremlin. Estamos falando de um novo pacote de sanções contra a Rússia, e a discussão do projeto de lei no Senado dos Estados Unidos da América começará já em julho. Ou seja, os Estados Unidos dizem que talvez não se juntem às sanções europeias, talvez até aliviem algumas das suas próprias sanções, e aí justamente hoje surge a notícia de um novo pacote rigoroso. Mas a discussão só vai acontecer em julho. Até julho ainda podem acontecer algumas ligações entre Trump e Putin e assim por diante. Por favor, me diga, falou-se muito agora sobre isso, eu entendi, você mencionou esse ponto, que Trump entende que os europeus estão prontos para se defender. Ele também escreveu um tweet dizendo que 5% são resultados incríveis da cúpula, os europeus mandaram bem, todos nós meio que concordamos com isso. Mas muitos especialistas durante toda esta semana dizem que o problema mais importante agora não está tanto no dinheiro, mas sim na compreensão das ameaças vindas da Rússia. Ou seja, quando a Europa realmente se prepara para o fato de que podem haver problemas reais no flanco leste, uma fase quente da guerra, ou seja, um possível ataque nos Estados Unidos da América, pelo que eu entendo, com base no que escrevem e dizem os especialistas, nos Estados Unidos da América não acreditam nessa possibilidade. Por favor, me diga, os especialistas estão errados. Talvez nos Estados Unidos da América também entendam essas ameaças. E se não acreditam, porquê? O que está faltando? Seria falta de confiança nos europeus ou é uma completa falta de compreensão do que Putin realmente quer? Sabe, por algum motivo, me parece que em Washington há uma compreensão absoluta do que está acontecendo. Mas agora a Europa e os Estados Unidos da América estão assumindo uma posição, vou falar de forma direta, mas estão assumindo a posição de policial bom e policial mau. E isso foi claramente indicado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, que disse que, por exemplo, nós ainda não impomos sanções porque isso prejudicaria o nosso diálogo em desenvolvimento com Moscou. Ou seja, Washington assumiu a posição de pacificador negociador, o cara legal que pode conversar com todo mundo, até mesmo com os vilões. Isso foi demonstrado no episódio com o Irã. Ou seja, primeiro atacaram com bombas e depois o que fazem? Trump elogia Khamenei, dizendo que ele agiu com sabedoria, que não decidiu responder de forma muito dura. Depois eles entram em conflito novamente, mas mesmo assim me parece que os Estados Unidos da América adotam essa posição. De uma postura tão boa. De um cara legal que está pronto para conversar com todos, para negociar com todos. Quanto às sanções, aqui vou corrigir um pouco. Lindsey Graham não disse nada de novo sobre julho, porque isso já era conhecido provavelmente há mais de uma semana. E todo o problema é que agora o Congresso estava ocupado aprovando um projeto de lei, um grande e bonito projeto de lei de Donald Trump, e enquanto eles não aprovarem, consequentemente não vão avançar em nada. E ele já tinha dito antes que até julho isso seria adiado, com certeza. Agora há outras questões. Já a Europa entende muito bem sua ameaça e é preciso prestar atenção que hoje também saiu a notícia de que, após a cúpula da OTAN, a Ucrânia também está saindo da Convenção de Ottawa sobre minas antipessoais. Mas quem fez o mesmo antes disso?
absolutamente todos os países da Europa Oriental. A Europa Oriental entende perfeitamente o que está acontecendo e está se preparando, minando as fronteiras e assim por diante. O que Trump declarou aos europeus na cúpula da OTAN: enquanto eu for presidente dos Estados Unidos da América, a Rússia não atacará vocês. Veja, novamente, essa é uma mensagem, na verdade, mais para o Kremlin dizendo que eu sou um cara legal, mas é melhor não brincar demais. E eu responderia sobre a questão de entender ou não o que está acontecendo, com as palavras de Friedrich Merz, que deu uma entrevista e expressou muito bem a posição em relação ao Trump. Quando lhe perguntaram se ele pretendia ligar para o presidente russo, Putin, ele disse que não pretende, que isso não faz sentido algum. E então lhe perguntaram: e como você vê o fato de Trump estar disposto a conversar com Putin? E Merz deixou claro que Trump está no caminho de um entendimento gradual do que realmente está acontecendo. E os europeus agora, percebendo toda a ameaça e entendendo que Trump está disposto a tentar negociar tudo por muito tempo, usando métodos diplomáticos, estão tentando gradualmente convencê-lo pessoalmente. Aqui é preciso diferenciar o entendimento de Washington e o entendimento pessoal de Donald Trump. Trump, ao que parece, acredita sinceramente que ele realmente pode chegar a um acordo com Putin. E Putin sente isso, né? Ele entende que Trump acredita nisso e ele tenta não manipular. Mas para Putin, isso também é um jogo muito perigoso. Recentemente, Putin declarou que está pronto para se encontrar com Donald Trump. Donald Trump é um líder excelente que realmente quer sinceramente encontrar uma solução pacífica. Ele elogia Trump e diz que estamos prontos para nos encontrar com Trump. E o que aconteceu depois da cúpula da OTAN? O presidente da Turquia, Erdogan, diz que o próprio Trump lhe prometeu que se ele conseguir trazer Putin para negociações com Zelensky em Istambul ou Ankara, ele mesmo irá até lá. E é isso que acontece. Ou seja, Trump diz que está pronto para ir às negociações, Putin diz que também está pronto, mas nós entendemos que ele não vai a lugar nenhum. E mais cedo ou mais tarde, parafraseando Friedrich Merz antes de Trump, vai chegar pessoalmente ao Trump que a diplomacia com Putin não funciona. Esses não são os métodos certos. E por isso eu ainda esperaria aqui a posição do Washington e a posição de Donald Trump. Alexei, você disse: estou pronto para ir às negociações, diz Erdogan. Putin, a mesma coisa. E Trump também. Agora está-se formando uma situação assim. Na semana passada houve a libertação de presos políticos na Bielorrússia e representantes especiais dos Estados Unidos da América estiveram na Bielorrússia. Quando nos perguntamos, os bielorrussos se perguntam: e aí? Em troca de que os presos políticos foram libertados? Lá aparecem coisas como o levantamento das sanções do setor de potássio da Bielorrússia, dos bancos bielorrussos, e também há uma suposição de que Lukashenko está tentando negociar para si um lugar à mesa de negociações e insiste que a melhor plataforma de negociações está. Onde você pensou? Claro, em Minsk. Então, circulam por aí um pouco, eu nem diria opiniões, mas preocupações pairam no ar. Sobre o fato de que os Estados Unidos da América podem insistir que realmente as negociações aconteçam lá. A próxima etapa pode acontecer em Minsk. Nós, claro, entendemos que a Ucrânia não vai concordar com isso. E aí eu tenho uma pergunta para você. Afinal, você é um comentarista internacional, entende de todos os países e situações políticas, especialmente na nossa região. Quando você diz que Trump vai perceber aos poucos que Putin não quer nenhuma negociação, que ele precisa continuar a guerra e que é uma pessoa com quem não se pode chegar a um acordo, é possível que Trump e sua administração tenham esse entendimento em relação a Lukashenko, que vai falar qualquer coisa e dançar conforme a música sempre que puder, mas que é totalmente dependente do Kremlin? Será que Washington vai conseguir entender que com Lukashenko também não dá para chegar a nenhum acordo real? Sabe, de certa forma eu compartilho a preocupação de que agora a equipe de Donald Trump possa tentar encontrar uma linguagem comum com Lukashenko. Com qual objetivo? Para, na medida do possível, afastar Lukashenko de Moscou, afastá-lo do Kremlin. É óbvio que Washington não entende que não será possível virar completamente a atual Belarus sob a liderança do autoproclamado presidente Lukashenko, mas pelo menos dar a ele algum tipo de preferência para que ele não forneça uma base para aquele ataque da Rússia contra os países da Europa Oriental. Isso pode ser permitido. E eu associo mais a visita de Kita Keloga justamente à discussão sobre se Belarus vai ou não fornecer seu território para novos atos de agressão. Por outro lado, aqui eu também admito que o próprio Kit Kellogg pode ter introduzido a questão chinesa nessa discussão. Vou explicar o porquê.
Atualmente, em princípio, os Estados Unidos da América, por mais paradoxal que isso possa parecer, estão tentando, com a ajuda da China, afastar ao máximo os aliados e parceiros da Rússia do Kremlin. Isso aconteceu no caso do Irã, na verdade ainda não aconteceu, mas certamente já existem pré-requisitos para isso. Depois que os Estados Unidos da América bombardearam o Irã, o que o Trump declarou? Ele declarou que, por exemplo, ainda não querem e não vão retirar as sanções do Irã, mas, por exemplo, eles não são contra. E nós vamos fechar os olhos para o fato de que a China vai comprar muito mais petróleo iraniano, que na verdade está sob sanções. E então o Irã poderá ganhar dinheiro com isso e tentar reconstruir seu país. Isso é um bom sinal de que, tipo, China, nós não vamos mexer com vocês. Por enquanto, trabalhem com esse parceiro que é mais previsível para vocês, comprem petróleo dele, comprem menos petróleo dos russos. O mesmo acontece com a Bielorrússia, talvez porque agora Kit Kellogg possa estar tentando. Novamente, não é apenas uma questão de suspender as sanções, lá tem fertilizantes de potássio e tudo mais. Isso provavelmente não será direcionado para a Europa. Isso, novamente, é um sinal de que podemos fechar os olhos para a sua cooperação com a China. Então, desenvolvam essa cooperação com Pequim, não com Moscou, tentem se voltar mais para lá. Vamos fechar os olhos para tudo isso e não impor sanções adicionais a vocês se forem se afastando gradualmente de Moscou. Ou seja, é uma tentativa de mostrar para Lukashenko que ele não precisa necessariamente cair nos braços de Putin. Você pode sair um pouco desse abraço e receberá certas recompensas por isso. Eu associo mais os acontecimentos atuais deste mês, incluindo a visita de Kit Kellogg a isso, do que a possibilidade de Washington dizer sim, realmente Minsk é uma excelente plataforma de negociações. Por quê? Porque Kiev já não vai concordar com isso? Mas Kiev não vai mais concordar com isso. Já está absolutamente claro que esse não é o lugar para negociações. Alexei, por favor, me diga, o que a Europa queria mostrar para Lukashenko quando foi criado o órgão Tribunal Internacional contra Lukashenko por cumplicidade na guerra e pela retirada ilegal de crianças ucranianas do território da Ucrânia? Aqui está o Tribunal Internacional e o Pavel Latushka diz diretamente que todos os documentos estão disponíveis, que haverá tribunal, haverá mandado. Em resumo, vão prender na primeira oportunidade. O que é que a Europa queria mostrar? O Lukashenko? Olha só, é melhor você se afastar de Moscou, senão a gente realmente vai emitir um mandado de prisão. Preste atenção, o Lukashenko já começou a se afastar um pouco. Se a gente olhar para a declaração sobre os exercícios Oeste 2025, já dá para perceber. O regime de Lukashenko declarou que não vamos realizar esses exercícios nas fronteiras ocidentais. Vamos tentar não provocar os europeus, vamos realizá-los um pouco mais para dentro do nosso país, para que na Polônia e nos países bálticos não pensem que estamos planejando atacá-los. Mais uma vez, é uma tentativa de mostrar que é melhor manter distância de nós e, principalmente, não se aproximar muito do Putin. Então, permaneça no status em que você está no momento. Porque nós temos instrumentos de pressão, mas objetivamente a Europa também tem. E eles podem, em princípio, apertar ainda mais o regime de Lukashenko. Mas eles não fazem isso e dizem para Lukashenko: fique pelo menos a uma distância de um braço de nós. Alexei, muito obrigado pelas suas respostas, obrigado por compartilhar seus pensamentos sobre todas as questões que nos interessam. Obrigado, boa noite.